Oi, boa tarde para você. A partir de hoje, só reportagens que mostram exemplos na prática de manejo sustentável. É o Planeta Campo Retrô e você vai ver. Uma introdução ao tema aquecimento global. Por que é tão perigoso e como interfere na agropecuária? E por que é tão importante que o agronegócio adapte o manejo? Como proteger a terra e continuar aumentando produtividade e lucratividade? Você vai descobrir que tem custo, mas muito mais benefício em trabalhar com sustentabilidade. Em uma plantação de tomate, um produtor rural colhe 30% a mais. Então, as informações para o futuro no Planeta Campo. A nossa retrospectiva não poderia começar diferente. Vamos entender o aquecimento global primeiro. O que causa esse fenômeno que tem deixado os cientistas em alerta, até algumas pessoas com medo, e não é para menos. Os desastres ambientais têm grande chance de aumentar. Já nem precisou lançar a dúvida do porquê para o agronegócio é tão importante acompanhar essas mudanças climáticas com mais dedicação. E até mais do que isso, passar a estudar formas de contribuir para diminuir as emissões dos gases de efeito estufa. Veja na reportagem. Os gases emitidos pelos carros, pelas chaminés e até mesmo por animais e a própria natureza formam um tipo de camada sobre a Terra. Assim, nem todo o calor que vem do Sol volta para a atmosfera, fica aqui, o que provoca o aquecimento global. A concentração de gases do efeito estufa na atmosfera aumentou muito nos últimos anos. E esse aumento de concentração de gases causa um desbalanço de energia. Então, o efeito estufa é a interação dos gases com a radiação, que era para sair da Terra e passar para a atmosfera, né? Troposfera, estratosfera, mas ele interage com esses gases aumentando a temperatura. Ou seja, aumento da concentração de gases aumenta o efeito estufa, como consequência, há um aumento de temperatura em relação à temperatura média da Terra, que é de 15 graus Celsius. Esse aumento é o chamado de aquecimento global. O desequilíbrio do clima é uma preocupação de todos. A onda de frio que surpreendeu os brasileiros neste inverno não é um acontecimento casual. É difícil a gente constatar, né, com certeza absoluta, com robustez científica, mas sim, deve sim ter uma relação com o que a gente chama de efeito estufa antrópico, né, causado por nós, seres humanos. A causa das mudanças climáticas, né, que está comprovada, é a intervenção do homem ao usar os recursos naturais do planeta e produzir bens e produzir produtos, mas que a produção, toda a produção, né, a agrícola, a industrial, ela emite gases do efeito estufa. É uma reação química, né? A química nos governa, de certa forma. Então, como a gente foi crescendo, foi progredindo, né, no sentido de que foi produzindo bens e materiais e usando a terra e os recursos naturais para produzir coisas, a gente, nessa produção, emite gases que aquecem o planeta. E esse aquecimento do planeta, que ele é aquecimento principalmente das águas dos oceanos, ela muda o equilíbrio climático do planeta. Então, a gente vai ter regiões mais quentes, mas ao mesmo tempo regiões mais frias, né? E isso vai provocar extremos climáticos, e isso vem acelerando ao longo dos anos. Avenida Paulista, nesse que é um dos principais centros financeiros do mundo, onde passam mais de 1,5 milhão de pessoas por dia, a paisagem mudou um pouco neste inverno. Os casacos estão mais pesados. Agora faz 20 graus, mas esse mesmo termômetro chegou a marcar 2 graus Celsius na madrugada.
É por causa da massa de ar polar que invadiu o Brasil. Um fato incomum e mais uma consequência do efeito estufa. Bastante frio mesmo. O pessoal tinha que tirar mesmo os agasalhos do guarda-roupa porque foi osso de aguentar. Essas últimas semanas aqui foi muito de arrasar mesmo, viu? Um frio muito forte, tá parecendo que é do sul. Como todo ano a gente espera, né? Mas não tanto como esse ano. Esse ano foi intenso. Foi muito frio, principalmente para mim que é de outro estado e moro aqui, então para mim foi muito difícil. Tá muito frio, de manhã a gente sofre muito para sair. As pessoas, como consequência, podem, infelizmente, né, de forma cada vez mais intensa, sofrer o que é chamado de eventos extremos. Como você bem falou, é uma frente fria em locais onde a gente não estava necessariamente acostumados, né? Ondas de calor em locais que também não têm esse costume. Esses são exemplos de eventos extremos, que é a mudança do clima tentando se ajustar a essa nova situação de aumento de temperatura em relação à temperatura média da Terra. Aqui no campo, esse desequilíbrio climático também preocupa muito os produtores rurais, já que o tempo é um fator-chave para a produção de alimentos. Mas, diferente do que alguns pensam, a solução também está no solo. O pesquisador da Exalc-USP destaca que sequestrar carbono do solo é um recurso que pode reduzir os efeitos da mudança climática e ainda trazer rentabilidade para o produtor. O nome é curioso, mas o sequestro de carbono é o processo que tira o gás carbônico da atmosfera. Acontece de forma natural pelas florestas e oceanos, mas também pode ser induzido pelo homem. E tem uma série de práticas, viu, conservacionistas sustentáveis que a agricultura, a pecuária e a silvicultura fazem e podem fazer ainda mais para estimular, para intensificar esse potencial de sequestro. Alguns exemplos aqui são recuperação de pastagens com baixa produtividade, plantio direto, né, com rotação de culturas, o não revolvimento do solo, manutenção da palha, plantas de cobertura, uso racional de fertilizantes, integração, né, sistemas integrados, integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, enfim. Você já percebeu que o impacto climático é uma ameaça real para o futuro da agricultura, mas que a solução também está no campo. Então, por que ser sustentável, né? Porque você precisa, se quiser, produzir no futuro. E eu estou falando de um futuro bem próximo, viu? Veja agora nessa reportagem. Para esse produtor rural da cidade de Amparo, interior de São Paulo, o modelo de produção sustentável era Para mim era uma grande utopia. Eu fui criado num sistema que para produzir você tinha que usar defensivos e adubos, assim, formulados de empresas, né? Nessa mentalidade que eu tinha, eu escutava falar de sustentabilidade e falava, isso é conversa, não consegue produzir. Mas estava enganado. O Luciano cultiva tomate das variedades Grape e Roma em uma área de 5.000 metros quadrados. Antes, você fazia aqui no seu sítio, na sua propriedade, a plantação de tomate também, mas era a produção tradicional. Aqui a produção de tomate na propriedade, em estufa, já faz 15 anos. E a gente começou a sobrecarregar o solo. Nisso a gente gerou um desequilíbrio tão grande que nada que a gente fazia dava resultado. Em um tempo breve a gente parou de cultivar, tomate a gente zerou. Justamente pelo amor ao trabalho de anos que ele e a família se dedicaram a essa cultura, a vontade de desistir foi dando lugar ao otimismo de encontrar alguma alternativa que trouxesse de novo a vida para o solo. Quando assim eu cheguei no fundo do poço, que o sistema que eu vinha produzindo não estava dando renda para a gente se sobreviver na cultura, e nisso que eu procurei uma alternativa, o Senar me apresentou. O Luciano pediu a ajuda do Sindicato Rural de Amparo. A Roseli, que é a responsável pelos cursos do Senar na entidade, apontou um caminho. Esse curso, por exemplo, de tomate orgânico, é um programa que vai o ano inteiro. Ele começa desde o preparo do solo até a comercialização e ao longo do ano as dúvidas vão sendo
sanadas ali mesmo, então é muito interessante. Depois do curso de agricultura sustentável, algumas mudanças foram feitas nas estufas e ele parou de utilizar defensivos químicos artificiais. Com essa adaptação, aconteceu algo que o Luciano não esperava. Ele passou a colher 30% a mais que antes da crise. E o sabor também mudou completamente, gente. Olha só, eu vou experimentar esse tomatinho orgânico que deve estar uma delícia. Foi muito difícil para você fazer essas mudanças? Como que foi esse processo para você? Eu falo que foi muito fácil porque eu tive uma pessoa me instruindo. Sozinho, eu já tinha tentado trabalhar dessa maneira, só que eu posicionei mal os produtos. Um dos pilares da sustentabilidade incentiva o uso eficiente dos recursos disponíveis. O Luciano teve uma redução de custo de mais de 60% na produção e ainda criou uma rede de produtores dispostos a se reinventar. A gente está em 15 produtores aqui. O Sindicato Rural se movimentou, conseguiu o curso do Senar e o Senar está propiciando tudo isso com custo zero para o produtor. Isso gera uma economia depois para a gente ao longo do tempo enorme, sem contar os gastos que a gente tinha com defensivos, que zerou. Se educa de novo, prepara a tua estrutura, em prazo de 1 ano, 2 anos você consegue agregar valor. E depois de todo esse processo, você está feliz com o resultado? Muito. A seguir, qual o custo-benefício em ser sustentável? Até já. Adaptar o manejo é caro, mas será que os benefícios não são ainda maiores? Quem já fez não se arrepende e acho que então nem preciso falar mais nada, né? Veja na reportagem. Coronel Pacheco. É nessa simpática cidade, no nordeste de Minas Gerais, que o Planeta Campo faz mais uma parada. E é aqui, no meio do Mar de Morros, na zona da Mata Mineira, que nós encontramos uma fazenda que aplica a gestão sustentável com responsabilidade ambiental e social. Aqui onde eu estou, a gente consegue ver claramente a diferença entre o sistema tradicional utilizado no Brasil com aquele que é uma nova proposta de sistema integrado. Aqui, a pastagem, pecuária e mata dividem a mesma área em um espaço com pouco mais de 380 hectares. Mas nem sempre o cenário foi esse. Além da desarmonia para o meio ambiente, a falta de rentabilidade por hectare levou o Leonardo e a mãe a repensarem formas de trazer de novo a prosperidade para a fazenda. Em 2004, a mudança começou. A fazenda era uma fazenda tradicional de monocultura de capim braquiara. Então aqui a gente produzia o capim que os animais se alimentavam. A gente pegou 25% da fazenda, vendeu os animais, a pior parte dos animais, e vedou essa área para poder as árvores crescerem. Isso levou 1 ano, 18 meses para a gente voltar a introduzir animais leves, bezerros, já com as árvores atingindo aí 4, 5 metros de altura. E a cada ano a gente fez esse rodízio, então a gente não parou a produção de pecuária. Depois de 4 anos a fazenda estava toda formada e já com a produção de madeira para serraria e a carne no caso da pecuária. O administrador então procurou a ajuda da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora. Naquele momento, o órgão estava iniciando os trabalhos com o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. O Eduardo, que hoje é analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, foi um dos primeiros a incentivar o projeto do Leonardo. E é um momento que eu apareço lá tratando da regularização ambiental, tratando das questões associadas à questão da regularidade da propriedade com reserva legal e área de preservação permanente. E aí o Leonardo me apresenta uma proposta de interesse dele particular em ser mais sustentável. Mas alguns esforços foram necessários. O maior desafio foi a busca por conhecimento e fugir da monocultura. Se a gente quer caminhar para maior lucratividade e maior sustentabilidade, a gente tem que ter o conceito de integração. A gente tem que tentar imitar a natureza, que ela é múltipla, e quanto mais elementos eu tenho na mesma área,
mais troca de nutrientes, mais sistema radicular, mais possibilidade de vida, de macro, microbiologia. Eu imagino também que para a sua equipe de colaboradores aqui da Fazenda Triqueda, isso tenha sido um desafio, porque muitas pessoas precisaram ser treinados para aprender como funciona esse sistema. Num primeiro momento, todo mundo duvida um pouco se vai funcionar ou não, a resistência é normal. Eles veem que a rentabilidade nas outras fazendas é melhor, com isso a estabilidade deles no emprego fica mais garantida, eles têm mais treinamento, mais EPI, mais emprego formal. Eu falo que a gente tem que andar, que a gente tem que visitar e tem que conhecer quem está fazendo direito. Antigamente pouco se falava em produção sustentável. Hoje em dia, Eduardo, como que você enxerga que esse caminho vai trilhar o futuro da produção aqui no país? Ecologia e economia têm a mesma raiz etimológica, né? Ecos, oikos, casa. Quando a gente fala em economia, a gente está falando de sustentabilidade da casa, sustentabilidade da vida, sustentabilidade dos negócios, sustentabilidade da empresa. Quando a gente fala em ecologia, a gente está falando de sustentabilidade do ambiente. Com a aplicação de sistemas integrados de produção e da pecuária regenerativa, a fazenda não apenas gera mais dinheiro, como também atende aos requisitos sustentáveis que vão ser exigidos cada vez mais no mercado do agronegócio global. Lá em 2004, o Leonardo provavelmente não sabia que a transformação na propriedade chamaria a atenção do mundo para o Brasil. Mas a certeza que ele estava no caminho certo chegou também através de uma organização internacional, que colocou a Triqueda como uma das 28 fazendas mais sustentáveis do planeta. A gente fala que a sustentabilidade é uma longa escada. A gente está num primeiro degrau, no segundo degrau. A gente gostaria de produzir carne, leite, madeira, sem causar nenhum impacto. Isso vai estar no final dessa escada, então cada ano a gente tenta melhorar um ponto. Prover sustentabilidade na propriedade rural pelo caminho ecológico é prover sustentabilidade para o caminho econômico. Quanto mais ecologicamente sustentável, mais economicamente sustentável. Não é caro, porque é assim que é na natureza e é assim que é na produção também. Dia 30 de novembro aconteceu um dos eventos mais importantes para o agronegócio em 2021. Foi o Fórum Planeta Campo. Reuniu muitos investidores, empresários, pesquisadores e produtores rurais. Ao longo desse mês, vamos ver alguns depoimentos desses profissionais que são exemplos para a gente. José Luiz Niemeyer dos Santos está à frente da Fazenda Terra Boa desde 1948. 10 anos depois, ganhou o troféu Fazenda Conservacionista do Estado de São Paulo e continua sendo referência em melhoramento genético e pecuária de corte. Para ele, ser sustentável nunca foi uma preocupação. A preocupação da Terra Boa veio do tempo do meu pai, que já se preocupava com isso. Ele fiscalizava as fossas dos empregados, ele examinava a água, ele não admitia que se enterrasse vidro, então ele tinha uma preocupação ambiental, ele plantava muita árvore, não admitia que tirassem árvores. Então a Terra Boa tem uma tradição. Em 1957 nós fomos agraciados, a Terra Boa, nós, com um prêmio de campeão conservacionista regional pela Secretaria da Agricultura. Naquela época ninguém fazia, não era nada demais, nós fazíamos terraços já, que era um pioneirismo. Também foi a primeira fazenda brasileira a ter certificação ISO 14001. Os prêmios de sustentabilidade que vieram ao longo do tempo provam que o negócio não para de evoluir. Produzir com sustentabilidade não custa mais caro do que produzir estragando tudo. É só uma preocupação a mais que você vai ter, né? E você vai ter orgulho do seu trabalho, você vai mostrar para as gerações futuras, né? E você vai procurar entregar aquela terra aos sucessores melhor do que você recebeu. Amanhã tem mais retrospectiva com as nossas melhores reportagens. Então até amanhã, tchau, tchau.
Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.